Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Como está você? Em tempos de genocídio, do uso político da violência, das bombas, da morte, da violência, do massacre, vivemos tempos de perplexidade e impotência. E descobrimos, por meio da dor, a compreensão de que nossa espiritualidade ela não está isolada. Nós não vivemos, nós não podemos viver uma espiritualidade de bolha, né? Isolada do mundo. Uma espiritualidade verdadeira, madura, vívida, uma espiritualidade que faz sentido para a vida mesma, leva em conta essas dimensões próprias do cotidiano. Mas como, não é, viver a espiritualidade em tempos assim? Bem, eu acho que a gente pode descobrir algumas pistas da vivência dessa espiritualidade e de como essa espiritualidade pode, diante da perplexidade, da ira santa, não é, da luta contra a injustiça, a opressão, a morte, o genocídio, e diante da perplexidade que nos vem por entre a tristeza e a impotência, a gente precisa, né, de uma espiritualidade que nos sustente, que nos mantenha, né, na nossa caminhada. E para isso, a gente precisa pensar mais uma vez sobre o sentido mesmo dessa espiritualidade. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de dar aqueles recadinhos, para que você não esqueça, e eu também não. Curta, compartilhe em suas redes sociais este vídeo, esse programa. Isso ajuda demais na divulgação do canal Paz e Bem. Outras pessoas conhecem, né, dessa forma, podem ter acesso. Então acho que é importante você compartilhar. Se você não é inscrita ainda, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade plural e de paz, do canal Paz e Bem. De resistência, né, de trans-espiritualidades, né, trans-religiosidades, enfim. Eu acho que é muito bacana a gente estar aqui. E se você já é aqui do canal Paz e Bem, que bom ter você aqui conosco, tá bom? E se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda na manutenção do canal. Nós não temos membresia, né? Então é a forma de você nos ajudar. Tá bem assim? Gratidão, gente querida. Muito obrigado aos assinantes, às assinantes. Muito bem. Para iniciar a nossa conversa, a nossa roda de conversa, gostaria de partir de uma provocação que foi deixada nos comentários, um dos comentários dos programas aqui do domingo, né? E que me deixou a pensar, né? Me deixou a pensar e que me levou dentro de uma reflexão pessoal a pensar essa espiritualidade. Que é uma pergunta que foi feita
de uma forma, eu acho, muito direta, muito honesta, né? Acho que a gente precisa, quando lida com a dimensão de uma espiritualidade madura, é isso. A gente precisa ter o pé no chão e perguntar exatamente, não questões bizantinas, né? Mas questões que nos afetam, nos perpassam. E essa pergunta foi feita pelo perfil da Gelba Madureira. E a pergunta é a seguinte: como fazer se não nos sentimos acolhidos pelas pessoas, embora nos identifiquemos com os ritos litúrgicos? Seria hipocrisia frequentar parcialmente esses ritos, né? A gente se sente bem dentro de uma missa ou dentro de um culto, mas de repente a gente tem os limites em relação às pessoas não são acolhedoras. Seria isso hipocrisia? Estaríamos sendo hipócritas em frequentar? É uma excelente pergunta. E é uma pergunta que em algum momento eu já me fiz. Em qualquer momento, uma pessoa honestamente se faz. Não há uma resposta pronta, mas há uma porta de entrada de acesso a essa pergunta. No sentido de uma resposta. É se perguntar: o que é que nós estamos buscando nessa dimensão, né, do sagrado, da dimensão do rito, da dimensão... Estamos buscando um espaço de convivência, coexistência. Estamos buscando um espaço de fortalecimento, de reconhecimento, em que eu me sinta bem a partir desse rito, dessa experiência que é proporcionada, né, pelo ritual. Isso é uma questão. A gente tem que ser muito honesto para si, né? Eu me sinto bem, eu gosto muito, mas sinto que aquela comunidade não me acolhe. Sendo assim, seria interessante procurar uma outra comunidade. Há comunidades que são acolhedoras e há comunidades que não são acolhedoras. Fato. Então, talvez o problema não seja a própria ritualística, porque poderia ser, né? Quantas pessoas vão para as missas, as celebrações, e de repente aquilo ali não faz mais nenhum sentido. Mas, por um sentido de convivência, minha amiga, minha família, meus parentes, o pessoal, né, da paróquia frequenta, eu frequento também. Então, nesse sentido, seria hipocrisia, Gelba, se a gente fizesse essas perguntas, se a gente fosse fazer essas perguntas. Então, o ideal, ou talvez, se você encontra sentido do rito, se você encontra e se isso lhe energiza, lhe potencializa, lhe fortalece, busque uma outra comunidade que seja acolhedora. Isso é uma questão. Né? A gente se constrói a partir do reconhecimento. Né? O fato de ser episcopal anglicano, por exemplo, não me torna anti-católico romano. Eu vejo e sinto, né, reconheço de forma muito sincera a beleza, o encanto, né, da liturgia católica romana. Mas eu não me reconheço. Me reconheço na Igreja Episcopal Anglicana. Então, nela estou. Né? Há comunidades mais acolhedoras, há comunidades menos acolhedoras, como em todo lugar. Vivo uma comunidade, né? E, como ministro, atuo nela e busco ser eu instrumento de acolhimento. Isso dito, eu acho que a pergunta que deve ser feita
é: se eu estou buscando, não é, um espaço de fortalecimento, de reconhecimento, se aquele rito, se aquela experiência religiosa, aquela energia que rola naquele momento ali, né, produzido pelo rito, pela liturgia, isso me fortalece, ótimo. Pode ser até que eu não me sinta tão acolhido pelaquela comunidade. Mas se isso me fortalece, bem, vou procurar ser um instrumento, né, de acolhimento. Se nessa comunidade se valoriza a violência, né, preconceito, bem, aí vai ficar complicado. Porque aí, nesse sentido, eu faço um pacto com essa comunidade e começo a, em vez de, né, me reconhecer nessa comunidade, eu estaria sendo hipócrita, porque eu estou participando de uma coisa que eu não acredito, né, ou nos valores que eu não acredito. Então, até sugiro que você busque outra comunidade dentro dessa tradição religiosa, né, dentro desse espaço. Deve ter. E agora, eu estou usando como porta de entrada essa conversa, para a gente pensar naquelas pessoas que não se reconhecem mais nos ritos, nem se reconhecem mais nas pessoas. Eu falo de um grande número de pessoas que são os buscadores. São as pessoas que vivem sem se dar conta dentro daquele espaço que eu chamo de trans-religiosidade, que transitam dentro do espaço religioso. E como eu digo isso? Eu digo e falo, inclusive, a partir da experiência de não crença. Falo da experiência radical, por exemplo, de pessoas que são agnósticas ou que não professam nenhum tipo de fé. Um dia foram católicos, um dia foram evangélicos, um dia foram espíritas, um dia foram, enfim. Mas que hoje não se reconhecem nessas tradições, nessas caminhadas. Então, como é que eu me coloco? Para essas pessoas, eu acho que a gente tem que retomar a essência mesmo da espiritualidade. E que é comum a nós e a eles. E a pessoas que, por exemplo, encontram até sentido dos ritos, isso lhe traz um bem, lhe proporciona um espaço, né, com energias, com campos, com forças, né, com algo que me deixa, né, bem, me faz bem. E tem pessoas que de repente nem isso, né, que é exatamente superar, vamos dizer assim, essas dimensões do sagrado como separado, que é o sentido terminológico, né? Etimológico da palavra sagrado, separado, para o culto, para, né, alguma coisa que a gente separa, que a gente reserva, né? Inclusive o tempo, né? Num horário de manhã, no domingo, eu vou para, né, a minha experiência ali religiosa, por exemplo. Você reserva um tempo, você reserva um espaço, você reserva alguns elementos, você celebra, não é, determinados ritos, enfim. Mas há algo comum entre essas diversas experiências religiosas, porque elas nascem do ser humano. Para além, né, da pluralidade da criação de Deus, e por isso Deus é criativo, né, há coisas que nos são comuns. A constituição dos nossos corpos, a constituição do nosso organismo,
os nossos músculos, da disposição dos órgãos do nosso corpo, né? Cabeça, tronco, membros. Quer dizer, somos desde muito tempo assim. Somos bípedes, andamos sobre 2 pés. Então, essa constituição nos faz universais. Nos constitui como espécie humana, como gênero humano. E nisso nos reconhecemos. E como bem observou Jung, esse corpo, essa soma, essa coisa, carne que nos constitui, né? Por mais que a gente, né, culturalmente construa roupas diversas para climas diversos, costumes e hábitos, enfeites, né, adornos que a gente use, com ou sem vestes, enfim, o mais importante aqui é que, para além da diversidade do Criador nas suas criaturas, e por isso somos todos diversos, temos esse corpo e essa constituição humana, que compartilhamos de norte a sul, de leste a oeste, oriente a ocidente. Isso nos faz humanos. E como eu disse, como o Jung percebeu, é dentro desse corpo, né, que manifesta-se a psique. Nossa psique, nesse sentido, é sempre coletiva. Nós, apesar das nossas histórias pessoais, nossas caminhadas, nossos traumas, né, somos constituídos da mesma matéria comum, da alma comum, que compartilhamos com outros seres. E daí nascem as intuições. Por isso, né, essa coisa, né, tão acentuada no feminino, o intuitivo, que é comum a homens e mulheres, e que está em nós, e que nos acontece. Aquilo que nos faz perceber coincidências. Coincidências significativas, o que Jung falava, inclusive, de sincronicidades. É nesse campo que aflora, revela-se a espiritualidade, que é comum a todos nós. Todos nós sonhamos. E eu, quando falando de sonhos, não só dos sonhos, né, que a gente tem no sentido da construção coletiva, os sonhos da nossa vida, os desejos da gente realizar uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, esses grandes sonhos. Mas eu falo daqueles que nos acontecem à noite, enquanto dormimos, repousamos. Os sonhos que compartilhamos, né, desse simbolismo tão pessoal e tão coletivo, é dentro dessa... é redescobrir o sentido disso mesmo. Aonde? Na vida. Na rua. Por entre a zoada do cotidiano, no corre-corre, por entre a dor e a impotência diante do genocídio, a lágrima vertida, mas também a celebração, né, o ágape festivo ao lado de amigos no final de semana, no encontro com o outro, na descoberta, na expressão mesma da arte, na escrita, no diário íntimo, pessoal, coisas assim. Ali está o sagrado também. Ou melhor, ali está o sagrado.
E faz todo sentido se no domingo de manhã, quando a gente vai para a missa, a gente leva consigo isso tudo. Sim, pede a Deus que nos fortaleça, que nos sustente, que nos ampare. Coisas ruins acontecem a todas as pessoas, boas e ruins. Porque todos nós somos bons e ruins, né? É isso. Não tenho nenhuma pretensão de ser a excelsa revelação da santidade. Longe de mim, longe de mim. Eu e minhas idiosincrasias. Mas é nesse sentido que a gente cresce. Quando a gente é sincero e honesto com a gente. No espelho e diz, olha, é. Mas sem cinismo, sabe? Sem dizer, se dane o mundo, porque eu sou assim mesmo. Pessoas que vão ter que me aturar do jeito que eu sou. Não, não é nesse sentido. Sabendo aquilo que constrói relações, que edifica, aquilo que ajuda, aquilo que traz felicidade para o outro, aquilo que traz felicidade para mim. Sem opressão, sem apego, sem violência, sem ódio, sem genocídio. Isso é inegável. No ar que respiramos uma energia, uma eletricidade de violência e ódio. Algumas pessoas captam e manifestam. O que a gente precisa é perceber que essa energia existe, que essa situação em que estamos, ela existe. Mas que nós não pactuamos com ela. Por quê? Porque estamos exercitando, fazendo, agindo dentro daquilo que é o bom, o belo, o justo, a paz e a justiça. Ficar ao lado das pessoas que sofrem, mesmo que distantes, mesmo as pessoas próximas, as pessoas da nossa casa, que também nos trazem sofrimento e dor, mas que também a gente, em vez de proporcionar mais sofrimento e dor, a gente busque, né, reservar um instante de silêncio por entre o corre da vida, para nós. E ver que é no silêncio que muitas vezes o Criador, Deus, Javé, Alá, como quer que você o conceba, fala, diz, nos ajuda. Precisamos nos fortalecer mais do que nunca, gente. Vivemos tempos difíceis. Mas afinal, nós vivemos sempre tempos difíceis, né? É uma luta permanente. Mas encontremos, por entre o corre-corre, um momento de repouso, tomar, né, uma água fresca, um espaço de relaxamento, de cuidar de si. Encontre o seu espaço, o seu cantinho sagrado, o seu jardim secreto. Cada um encontra o seu. Precisa, às vezes, ir muito longe. Sei que, às vezes, é difícil quando vivemos sem o mínimo para a vida. Eu bem sei. O que dizer diante da fome, diante da violência, da dor, da doença que nos afeta, física, psiquicamente? Eu sei. Mas, em tudo isso,
precisamos ser fortes e encontrar, né, por entre as dores do mundo, um espaço para a beleza. Está em nós. Tenha certeza disso. E é um pouco por aí que eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa um pouco solta, né? Vários temas podem surgir. Deixem nos comentários também algumas apreciações que vocês têm. Compartilhem, eu sempre leio os comentários de vocês. E falando em comentário de vocês, né? Também uma pessoa, a Maria Neuza 999, o perfil dela, perguntou se eu posso falar do livro de oração que o senhor usa, né, para nos abençoar. Gostaria de adquirir o livro. Bem, Maria Neuza, esse é o livro que eu uso. O livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tá? Ele tem nesse formato, que é o que eu uso, né? E também nesse formato também, capa dura, né? Pois bem, isso se vende na livraria anglicana aí em Porto Alegre. Pode ser pedido pelo telefone, eu acho que vou deixar aqui o telefone, né, para contato, o e-mail também, para você pedir, né, esse livro de oração. E esse livro de oração, olha, que tem as orações para o dia, também tem o saltério, os salmos, tem as liturgias da igreja, né? Desde o Santo Batismo até o ofício memorial para as pessoas, né, que realizaram sua Páscoa. Assim como o calendário dos dias santos, o ano cristão, também as coletas próprias de cada dia, né? E, bem, também as bênçãos. Então, acho que é um livro bem interessante de se ter, né? Eu tenho ele fisicamente, é muito bom. Também eu posso colocar aqui, né, para você, na descrição, um formato PDF, né? Para que você possa baixar, tá? Digital, para você poder ter também sem pagar nada. Mas fica então aqui, tá? O livro de oração. E eu faço, né, também as bênçãos opcionais, né? As bênçãos opcionais. Ó. Tem aqui durante a quadra da quaresma, eu acho que a luz não está muito ajudando, né? O advento, na quaresma, nas festas da Epifania. Para cada momento da quaresma aqui, ó. Durante a Semana Santa, Páscoa, festa da Santíssima Trindade. Cada uma tem uma bênção especial. E tem também as que eu posso fazer ocasionalmente, né? E é uma delas que eu vou fazer agora, para todos e todas. Lembrando que às 21 horas nós temos aqui, né, a oração fim do dia, que também está no livro de oração comum. Nesse livro tem a oração da manhã, a oração da tarde, tem para uso individual familiar, da manhã, do meio-dia, da tarde, do entardecer, das completas ou da noite, final da noite. Então, é o nosso livro de oração. A primeira edição desse livro aqui foi de 1549. 1549. Foi editado por Cranmer, que era, né, o arcebispo de Cantuária à época. E ele revisou, fez o primeiro livro de edição em língua inglesa, né? Já que os livros, vocês bem sabem, antes da reforma, eram em latim. Então ele escreveu na língua do povo, para que o povo, de forma comum, usasse, tá? Para a comunidade, né? Assim como as coletas, as orações coletivas. Muito bem. Então, esse livro aqui, ó, é uma edição de 2015, né? Uma revisão que foi feita pela Igreja
Episcopal Anglicano do Brasil, em 2015. Mas a edição, e também aqui tem o prefácio dessa edição, é de 1549, de Cranmer. Tá bom? Arcebispo Cranmer. Muito bem. Papo de historiador, né? Mas vamos para a bênção final e a minha despedida. Meu abraço para vocês, para todos e todas. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Grande abraço. Até o próximo domingo.